aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Rod. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês mais uma pequena parte da minha coleção de jogos, tá? E de consoles. Que na primeira eu falei sobre PlayStation 2, né? Então hoje eu vou falar sobre esse carinha aqui, ó. PlayStation 1 Patch DualShock Version. Esse aqui ele é japonês, tá? Então esse aqui eu comprei na OLX, não é o que eu tinha na época, tá? O que eu tinha na época era uma versão Slim. Eu acabei vendendo ele depois que eu comprei o PlayStation 2, me arrependi. Depois de um tempo eu consegui encontrar esse na OLX, tá? Então a ideia hoje é que eu falo um pouquinho sobre minha coleção de jogos de PlayStation 1. Então que tem aqui jogos originais, jogos réplica e também alguns jogos prensados de época. Então eu tenho até aí alguns com data de compra, tá? Não sei nem se funciona ainda, porque faz muito tempo que eu não jogo. Então, começando aqui pelos jogos que eu tenho, os prensados de época, são aqueles jogos piratinhas que a gente comprava lá quando tinha os 3x10 ou 3x20, depende muito da região. Então tem alguns jogos aí que eu quero mostrar para vocês que eu ainda tenho desde aquela época, tá? Que eu acabei vendendo o videogame, mas os jogos eu não vendi. Então, o primeiro que eu vou ter, gente, desses réplicas ou repro, como o pessoal costuma chamar, é esse aqui, ó, que é o Resident Evil 1, tá? Esse Resident Evil 1, ele aqui, ó, é prensado, né? Pode parecer que não, mas antigamente as mídias eram muito bem feitas, mesmo sendo jogos piratas. A, a arte do CD nem é de Resident Evil, né? Aqui é só um carinha com a cabeça pegando fogo, ó. Um bombadinho com a cabeça pegando fogo e com o nome Resident Evil. E aqui eu tenho a data de compra, ó. 18 de fevereiro de 2003. Tá aqui, ó. 18 de fevereiro de 2003. Então, vocês podem ver que o negócio é brabo, é da época. Então, esse aqui é o primeiro. Depois, tenho aqui, ó, o mais aclamado de todos por muita gente, que é o Resident Evil 3 Nemesis. Esse aqui é de uma empresa que todo mundo queria comprar os jogos, porque ele era muito bem feito, então tinha jogos, tinha acessórios, que aqui é a Players, ó. E esse Resident Evil 3 aqui, ele é totalmente em espanhol. Ó, jogo em espanhol, Resident Evil 3 Nemesis. Também, ó, mídia prensada. Esse aqui eu comprei no box 1 do centro de Campinas, da rua Álvares Machado, esquina com a rua Ferreira Penteado, que é Inicial Games. Já trabalhei lá também. Trabalhei na Inicial Games, tanto na banca dos camelôs, quanto na loja que tinha lá no Campinas Shopping. Aí depois ela foi vendida, continua o mesmo nome, mas não é mais o dono de quando eu trabalhei lá. Então essa aqui eu comprei no dia 11 de fevereiro, ó. Aquela no dia 13 de fevereiro, essa no dia 11 de fevereiro. Opa, aqui, ó. Garantia de 5 dias para troca. O próximo, Resident Evil Survivor. Esse aqui praticamente ninguém gosta, mas eu gosto bastante dele. Ele foi um dos primeiros jogos que eu peguei para usar o revólver, né, a arma do PlayStation 1. E ele era muito bacana, porque você podia escolher 3 rotas diferentes para poder ir avançando durante o jogo. Essa aqui é a mídia, ó. Esse aqui já tem a mídia já desenhada com a arte do game, né? Prensada também, ó. Eita, ela tá até manchada já. Se funcionava, agora eu acho que não funciona mais porque caiu. E essa aqui eu comprei no dia 28 de março de 2003.
Também lá na Inicial Games, ó. O próximo jogo. Isso aqui é uma raridade, hein, gente? Isso aqui ninguém acha quando acha uma fortuna. Evil Dead. Rail to the King. Evil Dead é o conhecido filme aí, Uma Noite Alucinante. Então esse jogo é muito bacana, ele é de terror, ele tem algumas pitadinhas bem pequenininhas de RPG que você consegue ir melhorando o seu personagem. Também muito bacana. Esse aqui eu não lembro onde eu comprei. Ele vem com 2 discos, né? Disco A e disco B. Também aqui, ó, a mídia prensada. Todos esses que eu vou mostrar pra vocês é mídia prensada, tá, gente? Não tem nenhum gravado. Gravar, eu gravo em casa se eu quiser. Que eu ainda tenho o gravador de CD, USB, então eu consigo gravar. Mas pra mim já não é interessante, porque a gente consegue aí vários projetos de jogos prensados de qualidade. E é muito melhor, porque danifica bem menos o seu leitor. Praticamente risco de menos 90% de chance de pifar o seu leitor, que já é uma coisa rara de achar. Então aqui, ó, Evil Dead. Esse aqui, como eu disse, eu não lembro onde eu comprei. O próximo. Outra fortuna, se achar original, é lógico. Porque se não acha original, não tem como custar uma fortuna. Que é o Silent Hill. Silent Hill, mas a imagem parece a Casa da Colina. Esse aqui já tem uma arte melhorzinha, ó, gravada no próprio disco. Esse aqui eu comprei no dia 14 de fevereiro de 2003, também lá na Inicial Games. Esse jogo aqui é bacana, que eu tenho histórias alucinantes e mirabolantes sobre ele. Que ele eu pegava para jogar sempre que eu chegava da escola. Eu trabalhava já, eu trabalhava na Telefônica, que hoje não é mais Telefônica, é a Vivo comprou a Telefônica, né? Eu trabalhava na Telefônica e depois eu ia pro meu curso de processamento de dados lá no Bentim, ou Colégio Politécnico Bento Quirino. E saindo de lá, eu voltava para casa, chegava em casa, era umas 11h30, quase meia-noite, jantava, tomava um banho e ia jogar. Aí eu tirava todo o som, todas as músicas, deixava só os efeitos sonoros. Então ele dava mais medo do que o normal, que ele só tocava aquele radinho quando passava alguns monstros por perto. Era som de passos e o radinho tocando sem música. Então isso dava um ambiente muito mais de terror do que colocando essas músicas aleatórias que durante um jogo, um filme de terror, não faz muito sentido você estar andando sozinho tocando música, a não ser que você esteja escutando seu celular ou um MP3 player, que é uma coisa que provavelmente a maioria não conhece. Outro jogo muito bacana é esse cara aqui, que é o Galerians. Ele segue uma premissa aí de jogo de terror, sobrevivência, com elementos de RPG. E ele é um terror psicológico. Você é um jovem que foi sequestrado ou criado em um hospício e foi feito aí várias experiências psicológicas com você e você adquire poderes. Então aqui ele tem 3 tipos de poderes. Ele tem o poder vermelho, o azul e o verde. Um é de eletricidade, o outro é de fogo e um é de cura. Então esse aqui também, ó, da Players, ele tem 3 discos. Então, ó, Media Players, o que não se acha mais. Gostaria eu de conseguir encontrar ainda algum acessório da Players, porque faz parte da história do console, né? Isso é muito bacana. Continuando aqui com as mídias prensadas da época, tenho aqui Dino Crisis 1. Então, mais uma das personagens femininas
que tanto nos fizeram felizes nos jogos. Hoje em dia o pessoal é chato pra cacete, ninguém quer uma personagem feminina, e quando tem uma personagem feminina, sempre tem um babaca que reclama. Então, aqui é a mídia. A mídia, ó, o desenho é um dinossaurozinho, escrito Dino 1. Esse aqui eu comprei no dia 28 de fevereiro de 2003. Tá aqui, ó, bem no cantinho, escrita caneta, ó. O próximo, Dino Crisis 2, The Players. Essa aqui, versão em espanhol. E esse eu comprei no dia 5 de março de 2003. Então, 2003 foi a época que eu mais comprei jogo aí de PlayStation 1. Porque foi praticamente quando eu peguei o game, né? Eu peguei ele no finalzinho de 2002. Ele foi lançado lá em 96. E eu peguei ele no comecinho de 2002. Então, eu já tinha bastante tempo de lançamento. Eu já tinha visto muita gente jogar. E acabei pegando ele bem depois, que foi quando eu consegui dinheiro para poder comprar. E detalhe, nem consegui dinheiro. Eu comprei ele lá na Inicial Games, na banca, né? De camelô Inicial Games. E na época eles faziam um esquema de nota promissória. Então, eles faziam essa nota promissória e eu pagava por mês. É como se fosse um crediário. O próximo, Final Fantasy VIII. 4 discos, ó, um de cada cor. Então tem o azul, que é o disco 1. Tem o roxinho, que é o disco 2. Tem o disco 3, que é rosa. E o disco 4, que é vermelho. Então aqui temos mais uma das personagens femininas muito bacanas, que é a Rinoa, junto com o Squall Lionheart, Players. Quem vê eu falando Players hoje acha que é uma empresa top de linha, né? Mas não, gente. Pra gente, na época, era top de linha porque eram jogos de qualidade, que a gente era comprar e ser feliz porque tinha certeza que não ia dar erro, ele ia funcionar. O próximo aqui, ó, Final Fantasy IX. Também aqui mídias prensadas, só que nesse caso aqui todas as mídias são azuis, 4 discos. E isso é muito legal porque eu consegui zerar ele, e o Final Fantasy VIII também, sem dificuldade, sem sofrer, sem dar erro na hora de salvar. Então isso é muito bacana porque esses jogos na época, mesmo sendo uma tecnologia hoje ultrapassada, na época era ponta de linha. Então a gente conseguia aí um jogo bacana, sem travamentos e ainda conseguir zerar sem precisar trocar ele porque ele parou de funcionar. Mesmo sendo um jogo alternativo, pirata, paralelo, como vocês quiserem chamar. Agora entrando nos repros. Repros não, né? Os jogos réplica atuais. Então aqui eu tenho algumas coisas bacanas também, com preço bem em conta, funcionando 100%, mídia prensada, isso quer dizer feito industrialmente, de projetos bem bacanas. E esses projetos eles acabam facilitando muito a vida de quem quer ter um jogo legal e não quer pegar uma fortuna e nem quer que um jogo gravado ele danifique muito o leitor. Então esses prensados aqui eles acabam ajudando bastante a cena do retrô, né? Porque você acaba conservando um pouco mais o leitor do videogame. E a gente sabe que hoje todos os leitores de videogame eles são ah, propensos a falhas e a queimar e não tem como repor. Os de reposição são todos recondicionados, isso quer dizer vida útil mínima. É lógico, às vezes já tem uma chance de encontrar um que funcione bem, mas é certeza que logo para porque é tudo recondicionado. Então aqui a gente consegue preservar um pouquinho mais eles.
Então o primeiro dessa linha nova aí de réplicas de qualidade que a gente tem, projetos lá da... Como que é o nome da loja, meu Deus? ELS Store. Acho que é isso. ELS Store. Comprei 4 discos com eles, não me arrependo nem por um segundo de ter comprado, porque são jogos de qualidade. Coloquei no game, funcionou de boa, sem sofrimento. O primeiro é aqui, ó, o que custa uma fortuna, o mais barato que você vai encontrar hoje é japonês e custa R$800, que é o Castlevania Symphony of the Night, um clássico do PlayStation 1. Então todo mundo que gosta de Castlevania quer ter esse jogo na coleção, só que para ter ele na coleção precisa desembolsar uma pequena fortuna, o que é totalmente fora da ideia do brasileiro médio, que a gente não tem muita grana para gastar com o jogo, principalmente quem tem família, precisa sustentar filho, casa, pagar boleto, e isso é uma dificuldade enorme para a gente. Então quem tem isso aqui não vende, quem vende, vende caro. Então esse aqui, gente, ele também é prensado, tá ótimo, prensado de qualidade lá da ELS Store. Aqui, ó. Aqui o case bonito pra caramba. Vem com um spinning card, que é aquele cardzinho que fica lá na dobra da caixa de CD, né? Ele fica aqui assim, ó. Isso é muito legal porque faz jus aos jogos que vinham antigamente. Ele também vem aqui, ó, um manual bonitão, todo colorido, ó, contando a história dos personagens. Vem aqui uma préviazinha em HQ. Em HQ. Então eu posso usar ou esse aqui como capa, ou posso usar esse outro aqui, ó. Esse aqui é só um folheto com papel fotográfico, né? Impressão de qualidade, onde, como diz um grande parceiro aí, o Madruga, do canal Madrugamers, quando o preto é preto, não é cinza. Então, isso aqui faz muito bem para o nosso leitor, porque ele tem um desgaste bem menor. Então, deixa eu colocar aqui o manualzinho, que eu não gosto de deixar tudo zoado. Porque mesmo sendo um jogo réplica, sendo barato aos meus olhos, eu ainda gosto de conservar. Eu sou um cara chato para isso, viu, gente? Então, mesmo sendo fácil de comprar, eu continuo guardando com cuidado. Continuando aí com as réplicas, agora tem aqui um outro Castlevania, Castlevania Chronicles, também lá do projeto ELS, lá da loja Retro, que fazem aqui essas réplicas bonitas pra caramba. E detalhe, eles não tentam enganar o comprador falando que é um jogo original, tá? O que é mais bacana ainda, porque eles já deixam bem visível que é um jogo réplica. Então, ó, se vocês verem aqui em cima do logo PlayStation, tá escrito aqui, ó, Retro, que é do projeto da loja. Então você não vai poder tentar vender aí como um jogo original, porque ele já vem bem explícito que é uma réplica. E a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que quer levar vantagem em cima dos outros, porque a gente sabe brasileiro como que é, né? Brasileiro é uma raça do cão que sempre quer levar vantagem em cima dos outros e acaba querendo vender um jogo piratinha ou réplica como original. Então aqui eles evitam que isso aconteça, porque sempre vem aí essa marquinha mostrando que não dá para você zoar o game. O próximo jogo réplica que eu tenho é esse aqui, que é o Soul River. Então o Soul River de PlayStation 1
mais barato que eu já encontrei até hoje estava R$ 450. Também aqui, ó, retrô, que é para não enganar o povo. Então, mídia prensada também de qualidade, muito bacana. Como eu disse, economiza aí os anos de vida do seu leitor. E por último, dessas réplicas atuais, eu tenho um jogo que é pouco conhecido também pela galera, mas é um jogo muito bacana. Esse jogo aqui eu conheci na casa de um amigo meu. Na época eu tinha uns 16, 17 anos. O meu amigo Alexandre Miller, gente boníssima pra cacete. Muita gente boa. Que é o jogo aqui, ó. Heart of Darkness. Jogo de aventura sensacional. Ele é muito bem desenhado, muito bem escrito, o roteiro, a história é muito bacana. E ele tem 2 discos. De tanta qualidade gráfica que ele tem, ele foi feito nos 2 discos para poder dar certo aí todo o jogo. E aqui eu tenho o manualzinho dele, ó, muito bacana. Ele vem com uma caixa dupla, né? O que já é raro de acontecer, ó. Case duplo. Então aqui tem o disco 1. E aqui o disco 2. Quem tiver chance, gente, joga esse Heart of Darkness que vocês não vão se arrepender. É um jogo muito bacana. Agora, continuando só aqui com os originais agora. Então, todos que esse vem agora são originais. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, Resident Evil Director's Cut DualShock Version Greatest Hits. Então, esse jogo aqui é um dos clássicos, ó, mídia preta. Então, foi a primeira série de Greatest Hits que saiu com mídia preta. Os últimos Greatest Hits que saíram, eles vêm com a mídia prata. Então, esse mídia preta aqui é sensacional, porque ele é praticamente o jogo Black Label, que foi a primeira linha que saiu, a primeira linhagem, né? Primeira edição que saiu. Só que, como vendeu muito, entrou na série Greatest Hits. Então, acredito eu que eles tenham feito tudo mídia preta, que é pra ter essa alusão aí de jogo da época. Então, Resident Evil 1, aqui atrás, ó, atrás e na frente, o clássico zumbi, que marcou aí a nossa infância, a nossa adolescência com os jogos de survival horror, ou o jogo de terror e sobrevivência. Então, Resident Evil 1. Aí o próximo, esse aqui é o meu xodó, gente. Esse é o que eu tenho verdadeira adoração por ele. Joguei muito ele lá nos Piratinhas de época. Tinha ele prensado também, mas acabei passando pra frente. Esse aqui eu consegui comprar no eBay. Paguei muito barato. O jogo mais o frete eu cheguei a pagar R$ 53. Então, vindo de lá dos Estados Unidos até chegar na minha casa foi R$ 53, não precisei pagar mais nada, tá? E é aqui um jogo duplo. Resident Evil 2, clássico, clássico, clássico. Também versão DualShock. Black Label, o que é mais difícil ainda de encontrar. Então temos aqui, ó, disco 1, manual, case dupla e disco 2. Então ele vem descrito aqui para você poder jogar na sequência. Então aqui qual que muita gente faz a sequência. Não importa qual que você vai jogar primeiro, tá, gente? Se você jogar primeiro com o Leon, ele vai pela parte da frente da delegacia e ele não encontra o Mr. X, Mr. X. Já no caso, se você jogar aí com a Claire, no disco 1, ela também não encontra o Mr. X. Se você jogar com o Leon no cenário 2,
que é pela parte dos fundos da delegacia. Aí você vai encontrar o Mr. X, Mr. X, não importa com qual dos dois você jogue. O primeiro CD que você colocar para jogar, não tem nenhum save ainda, colocou ele no primeiro para jogar, ele vai ser o cenário 1. Lembrando, é lógico, que os jogos originais eles não vão prejudicar o seu leitor, isso é óbvio. Então esse aqui é o maior xodó que eu tenho na coleção. Também conheci lá na casa desse grande amigo meu, Alexandre Miller, Ale. Quando eu cheguei na casa dele uma vez, que eu, na época eu estava deixando meu cabelo crescer. E meu cabelo ele é uma coisa meio estranha. Se você deixar ele crescer muito, ele fica parecendo um livro aberto. Que ele pega a onda e depois fica parecendo o cabelo do Wolverine. Então na época eu ia até na casa dele, ele tinha maquininha, fazia aquele corte surfista, né? Que muita gente eu acho que não vai conhecer hoje. Que é quando você raspa embaixo do cabelo e deixa a parte de cima. Aí o cabelo, ao invés de ficar parecendo um livro, ele descia para ficar bacaninha. E eu ia na casa dele para fazer esses cortes, porque a mãe dele fazia isso pra gente. E um dia ele tava jogando Resident Evil 2 e o Heart of Darkness. Então, foi assim que eu conheci esses dois jogos. De certa forma, a gente explorava a mãe dele. Próximo jogo, RPG clássico. Chrono Cross, também na versão Greatest Hits. Case dupla também. Nesse caso aqui, ele tem 3 discos. Um manual bonitão, ó. Esse Chrono Cross ele é Greatest Hits, mas é das linhagens mais novas, ó. Mídia prata. Então ele é a continuação de um jogo chamado Chrono Trigger, muito aclamado lá no Super Nintendo. Depois eles foram feito um remaster, e remaster não, né? Eles só jogaram o jogo para dentro do CD de Play 1. Então esse Chrono Cross aqui você consegue encontrar vários personagens durante a jogatina e ele tem mais ou menos aí uns 80 finais diferentes, dependendo, lógico, das escolhas que você faz e dos personagens que você acaba jogando. O próximo, eu já mostrei esse aqui para vocês na versão piratinha, né? Prensado da época, que é o jogo Galerians. Então esse eu consegui encontrar na versão original Black Label, o que é mais raro ainda. Eu paguei nele aí, em média, uns R$ 500, que eu comprei de um amigo meu também, que estava se desfazendo de alguns itens da coleção, que é o Alan. Então ele tem 3 discos. Então aqui ele tem um disco verde e o manual. Um disco azul e um disco vermelho. Uma case dupla, bonita pra caramba. E eu já tinha finalizado ele no zerado na versão piratinha. E depois eu zerei esse aqui de novo. Ele é muito legal, gente. Muito bacana. Agora entrando na última linha de jogos que eu tenho originais. E uma franquia que me trouxe aí pro mundo das RPGs, tá? Mesmo tendo bastante tempo de jogatina, muito tempo de gamer, que virou uma modinha falar agora, deixa eu só subir um pouco a câmera aqui, ela tá muito baixa. Desse meu mundo gamer, jogador, que foi o Final Fantasy. Então aqui eu tenho Final Fantasy Origins, também Greatest Hits. Então esse reflexo aqui é das minhas telas, tá, gente? Então, Greatest Hits, esse aqui ele vem em Final Fantasy 1 e Final Fantasy 2. Então ele tem aqui os dois jogos em uma única mídia, porque são jogos pequenos, né? E aqui a gente tem o manual. Greatest Hits, mídia preta, também da primeira linhagem de Greatest Hits.
remasterizado. Então hoje a gente vê aí as versões que saíram pro PlayStation 4, PlayStation 5, desses Final Fantasy pixel art. E é uma fortuna, gente. Então acaba não me atrai muito. Aí temos aqui Final Fantasy Chronicles. Epa, minha câmera caiu. E eu nem vi. Então, ó, Final Fantasy Chronicles. Esse aqui ele vem com Final Fantasy 4 e o Chrono Trigger ou Chrono Trigger. Vocês vão perceber que não saiu o Final Fantasy 3 para PlayStation 1, mesmo sendo remaster. E por que isso? Porque ele saiu só no Japão. É. E nos Estados Unidos ele não saiu o 3, ele saiu o 3, só que saiu com outro nome. Então ele saiu para Super Nintendo, ele não saiu para Nintendinho. Que a Nintendo ela segue uma linhagem aí de 3 Final Fantasies por console. Então Final Fantasy 1, 2 e 3 para Nintendinho, Final Fantasy 4, 5 e 6 para Super Nintendo, Final Fantasy 7, 8 e 9 para PlayStation 1, Final Fantasy 10, 11 e 12 para PlayStation 2, Final Fantasy 13, parte 1, parte 2 e o Lightning Return para PlayStation 3 e por aí vai. Então, Final Fantasy 4 e Chrono Trigger com o Final Fantasy Chronicles. Também Greatest Hits. Próximo, Final Fantasy Anthology. Nesse caso aqui, ele vem com Final Fantasy V e Final Fantasy VI. Também Greatest Hits. Case dupla. 2 discos. Não era necessário 2 discos, tá, gente? Mas o pessoal colocou em 2 discos, não sei porquê. Aqui um manual sensacional, manual que fala dos 2 jogos. Ó. Não joguei ainda, que fique bem claro. Dos Final Fantasy que eu joguei, foi do 7 pra frente. Os online eu não joguei. Virando aqui um pouquinho a câmera. Depois desse, temos aqui, ó, Final Fantasy Tactics, ou Tactics. Jogo sensacional, muito bacana para quem gosta de RPG e tático, aquele que tem os quadradinhos no chão que limita o quanto você pode andar. Ele é muito legal. Então ele tem aqui, ó, além do Final Fantasy, ele tá fazendo o anúncio do Final Fantasy VII, Saga Frontier e Bushido Blade. Aqui, ó, no manual. Opa, no manual. Então Final Fantasy VII, Saga Frontier e Bushido Blade. Aqui a arte da capa, ó, interna, é muito bacana. Que é o Hansa, que é o personagem principal nos Chocobos, que são as montarias. E aqui, Final Fantasy Tactics, mídia preta também. Então eu tenho muita sorte quando eu compro os Greatest Hits, gente, que eu acabo pegando muitos com a mídia preta. Próximo jogo, o que me trouxe realmente para o mundo dos RPGs, que foi o clássico absoluto que todo mundo gosta e ficamos esperando por anos e anos um remaster ou remake dele, que foi aqui, ó, Final Fantasy VII. Consegui comprar um Greatest Hits. Esse aqui veio direto da Califórnia. Então, na primeira escola que eu dei aula, que foi uma escola Microcamp, da Avenida Aquidaban, aqui de Campinas, próximo ao Bosque dos Jequitibás, tinha um rapaz que ele fazia manutenção de hardware da escola e também era professor. E ele tinha um amigo que morava na Califórnia e ele acabava comprando algumas coisas para ele. E
quando ele foi comprar o Final Fantasy VII, ele me perguntou se eu queria um também. Que ele ficou sabendo que eu também fazia coleções e gostava muito de RPG. Então ele acabou trazendo um para mim. Então ele trouxe 2 Greatest Hits, um para mim e um para venda, e conseguiu um Black Label para ele. Então para mim ele trouxe aqui o Final Fantasy VII Greatest Hits e trouxe um guidebook também do Final Fantasy VII. E quando eu for fazer aqui um vídeo sobre a minha franquia de Final Fantasy, eu vou mostrar esse guidebook para vocês. Aqui ó, Greatest Hits com mídia preta. Manualzão aqui ó, bem bonitão. E aqui a arte interna do CD, que é o Sephiroth. Ou Sephiroth, como a gente costumava falar na época. Então, bem bonitão, bem bacanão. Próximo, Black Label, Final Fantasy VIII. Então eu tenho ali a mídia prensada da época e tenho esse original. Consegui pegar um Black Label num preço bacana. Esse aqui são 4 mídias, 4 discos, né? Mídia preta. Então Black Label sempre é mídia preta, tá, gente? Mostrei, não sei porquê. Então, ó, os 2 primeiros discos. Case dupla, né? Os outros 2 discos. E o manual. Então, Final Fantasy VIII. Mas, Rod, por que você tem 2 Final Fantasy VIII? Um prensado de época e um original? Porque, gente, tudo que eu gosto tenho interesse de comprar original, lógico. Não tenho verba suficiente para ter tudo que eu quero original, mas aqueles que eu mais gosto eu tento pegar primeiro e aqueles que me interessam eu sempre procuro depois com um preço bem bacana, bem em conta. Eu não tenho pressa para encontrar e nem vou pagar uma fortuna por isso. E o último da minha coleção de PlayStation 1, nesse caso o original, também repetido, um prensado de época, e o original aqui, ó, Final Fantasy IX, Greatest Hits, também case dupla. Esse aqui já é mídia prata, então já é uma tiragem mais nova. Manuel, opa, Manuel, personagem principal, que é o Zidane. Não é o jogador que deu a cabeçada no outro. Então essa é a minha coleção aqui, gente, de PlayStation 1. E para quem quer ter uma coleção ou comprar um jogo original de PlayStation 1, só que não tem muitas condições, o que eu indico para vocês, gente, se vocês quiserem ter um PlayStation 1 e não acham um que tem, por exemplo, um leitor funcionando da maneira correta, ou não quer gastar o dinheiro comprando um PlayStation 1, mas tem aí um PlayStation 3, ou a primeira versão, retrocompatível com jogos de PlayStation 1 ou PlayStation 2, que é muito mais difícil de encontrar. Mas quem tem aí um PlayStation 3 da versão Super Slim, não o Slim, tá? A versão Super Slim, aquele que abre a tampa em cima, com ele você consegue jogar os jogos de PlayStation 1. Então eu vou passar aqui para a tela do PlayStation 3, ó. Então só para vocês terem certeza, daqui eu vou pegar o Final Fantasy Tactics. Ó. Mídia preta. Colocar aqui no game. Fechar a tampa. E ele já começa a fazer a leitura.
Então vou só passar a câmera aqui para cima. Assim vocês conseguem ver melhor minha cara feia. Então tá lá. PlayStation 3 Super Slim. Final Fantasy na tela. Squaresoft. Rodando lindo. Então, gente, para quem quer jogar os jogos de PlayStation 1, só que não é colecionador, não quer ser um colecionador, mas tem um bom PC, usa o emulador. Melhor coisa. Eu sou colecionador, mas eu não sou cagador de regra, tá? Quer jogar, gente? Joga da maneira que você consegue. É lógico, vai ter delay, mas isso é o de menos. O importante é que você se divirta. Então aqui, ó, Final Fantasy Tactics. Só para vocês verem que funciona mesmo ali no PlayStation 3 Super Slim. Então vocês vão poder jogar esses jogos clássicos, bonitões, da melhor maneira possível, com um gráfico bacana, já numa tela grande com HDMI. É lógico, ele não vai melhorar o gráfico, tá? Apesar que aqui pra mim ele tá bem bonito. Mas não espere muito da qualidade gráfica porque é uma qualidade limitada, beleza? Ele não faz sistema de upscaling, não faz nada. Ele só vai rodar o jogo da maneira que ele foi feito, da maneira que ele foi criado. Beleza? Então, passando aqui, ó. Quando eu acesso o menu do PlayStation 3, ele me dá algumas possibilidades, ó. Sair do jogo, atribuir compartimento. O que quer dizer isso? Que eu consigo criar memory card virtual, memory card interna do PlayStation 3. E assim ele consegue fazer o salvamento do jogo, ó. Então se eu vier aqui em atribuir compartimento, eu já tenho um memory card criado. Então eu posso utilizar ele como base. Então vou voltar aqui, ó. Sair do jogo. E ele volta aí para o sistema do PlayStation 3. Então tá ali, ó, disco no formato PlayStation, todos os direitos reservados. Então é isso, gente. A ideia era só mostrar um pouquinho da minha coleção de PlayStation 1 para vocês. E também falar sobre essa curiosidade aí que vocês conseguem jogar jogos de PlayStation 1, mesmo que seja no PlayStation 3 Super Slim, sem gastar uma pequena fortuna aí comprando um PlayStation 1 de um enfadonho, como diria meu amigo Madruga. E sem gastar muito, né? Isso para quem quer ter o original, gente. Não tô falando que para vocês comprarem o jogo original só para poder jogar no PlayStation 3, principalmente porque no PlayStation 4 e PlayStation 5 na PS Store você consegue comprar o jogo virtual aí, o jogo digital, ou ainda jogar com a PS Plus Deluxe. Então ele libera aí alguns jogos das mídias antigas para vocês poderem jogar. Beleza? Então é isso, gente. Não se esquece de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha, indica para os amigos, para os inimigos. Aciona o sininho aí para o YouTube poder mandar mensagem e os vídeos para mais pessoas. E eu consegui bater a meta mínima de monetização, que são 500 inscritos e 3.000 horas de vídeos visualizados. E também quem quiser ajudar com a parte financeira, mudando para cá, ó, quiser ajudar o canal financeiramente, tenho aqui, ó, do meu ladinho, o QR Code, para quem quiser fazer uma pequena doação em Pix, pode ser qualquer valor.
né, de 25 centavos, 50 centavos, R$ 1, R$ 5, R$ 10, 500, 1000. Pode ajudar aí com o canal, beleza? Então, gente, por hoje é só. Valeu, até mais, tchau, tchau.